Olá, hoje eu vim apresentar uma das histórias do livro Volta ao Mundo dos Contos, nas Asas de um Pássaro. E hoje eu vim falar sobre a história A Bofetada, que foi uma das minhas histórias favoritas e é um conto da África Ocidental. Num pequeno país, um déspota, que é todos os governantes que exercem poder com tirania, ele tomou o poder e para ele governar, ele precisava de que as pessoas tivessem medo dele, que ele fosse ignorante. Então, a parte do medo já não foi tão difícil para ele, porque ele simplesmente cortava a cabeça das pessoas por diversão. Mas às vezes também ele cortava aquelas pessoas que desobedecessem ou contradissessem o que ele falasse. Ele escolheu os homens mais tolos, mais covardes, mais fracos e hipócritas do país. Aí ele selecionou para colocar nos postos mais difíceis do reino, que era o exército, na polícia e em serviço de espionagem. E tornar um povo burro era um processo mais demorado, né? Ele falava tudo. E como a primeira lei, o déspota proibiu as crianças de aprenderem a ler, a escrever e mandou fechar as escolas. Isso era um absurdo. Porém, aqueles que sabiam ler ou liam livros para as crianças que parassem, porque ele mandou queimar todos os livros do reino. Aí não tinha como ensinar, né? Então, ele mandou fechar todas as escolas, tudo. E o déspota também proibiu os contadores de contar as histórias pro pessoal que não sabia ler, né? Porque as mães lá, elas liam as histórias pros filhos à noite, as histórias de antigamente. Aí, ele queria proibir as mães. Tipo, não existisse mais mãe no país. Só que aí, ninguém concordou, todos os criados concordaram com ele. E aí não deixaram, mas daí ele cobriu as mães da cabeça aos pés com um pano, que elas ficavam bem escondidinhas. Só que eles acharam uma mulher que ela simplesmente ajudava as crianças a lerem e a escreverem lá no finalzinho do país, que era na areia, que ela escrevia, né, as coisas na areia e depois apagava tudo. E então os espiões viram isso, né, e falaram pro déspota que aí o déspota, ele que cortava a cabeça das pessoas, queria já cortar a cabeça dela. Só que ele chamou. E aí a mulher, ela não sabia quase nada. Ela falou que só sabia uma gota do conhecimento do oceano, né? Que é gigante. Aí ela só sabia uma gota. E aí o déspota mandou um enigma para ela. E diante do déspota havia uma pequena fogueira com uma pinhaça. Aí ele jogou uma brasa bem vermelha e jogou no cântaro cheio de água. Aí fez psh. Então aí ele perguntou, ele chamava ela de velha ridícula, aí ele perguntou o que era esse barulho. Ela respondeu que foi tanta água quanto a brasa. Então, mas aí ele, tirando o sarro dela, ele falou: mas qual foi a exata proporção? Aí ela pensou, mas ela não sabia e já esperava pela sua morte. Só que aí ela se lembrou que o rei também ia cortar a cabeça das crianças que ela ensinava. Aí, com toda a sua raiva, que foi histórica essa raiva, ela pegou, deu um tapa na cara do rei que fez clac. Aí ela falou, tirando o sarro do rei, né, do déspota, e agora, esse clac foi o que na sua cara?
a minha mão ou o seu rosto? Aí isso, ele já ficou sem graça. E aí eles enrolaram o rei. Alguns homens enrolaram o rei e jogaram ele nus na floresta. E todos que ajudavam o rei também foram jogados na floresta. Foi tudo muito louco, né? E aí, logo depois, quando eles quando outros déspotas estavam governando, ele já, devia estar na barriga de todos os bichos da floresta. Que um lambeu o osso, um comeu a carne, outro o cérebro, foi muito estranho. Mas depois, não é pra chorar não, porque todas as crianças começaram a ler e souberam escrever muito bem. Então, essa foi a história, tomara que tenham gostado.